Fala pessoal, mais um Papo com JP. Estamos agora num ambiente novo, com estrutura nova, com um estúdio magnífico e nada poderia ser, né? Com uma convidada mega especial, a doutora Kelly Mota, que está aqui comigo nessa reinauguração, né? Nova temporada do Papo com JP. É um prazer te receber, Kelly. Quando eu te convidei e você aceitou o convite, fiquei muito feliz, né? Pela profissional que você é, pela dedicação que você exerce na sua profissão. E assim, ter você na primeira temporada como convidada é um privilégio. Seja bem-vinda. Obrigada, João Paulo. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Inaugurando essa temporada aqui com vocês. E é muito legal, né, saber que há um reconhecimento, né, pelas pessoas no meu trabalho. Isso é o que gera a maior satisfação e me deixa muito feliz, de verdade. Eu que agradeço essa oportunidade. Nada poderia ser, né? A primeira pergunta que a gente poderia deixar de falar e perguntar é em relação a quem é a Kelly Mota por trás da profissão de dentista. Tô até lembrando, a gente tava conversando essa coisa do CPF, do CNPJ, até que a gente tava tendo na trend, né? Na trend no Instagram. E então, a Kelly Mota, eu posso dizer que é uma pessoa dedicada, esforçada. A minha trajetória não foi fácil até aqui, mas o esforço, a dedicação. A Kelly Mota não deixa os sonhos voarem entre os dedos. Ela corre atrás dos sonhos, ela deseja, ela almeja, ela vai atrás. Então, eu acho que isso é o que define mais a Kelly Mota. O que é que te fez escolher a área de odontologia? Minha mãe é dentista. Então, já vem de berço, né? Já vem de berço, mas vem há muito tempo atrás. Eu tenho uma memória da infância que o meu livro favorito, eu acho que em todos os meus 6, 7 anos, era um livro que era A Viagem do Dentinho. E é muito, muito engraçado isso, porque não é um livro comum. E era isso, era A Viagem do Dentinho, que a escola tinha na biblioteca, e eu sempre pegava para ler A Viagem do Dentinho. Isso aí, eu não sei se de forma direta ou indireta, isso influenciou na minha decisão, mas eu também sempre fui um tipo de pessoa que eu gosto de produzir as minhas coisas. Então, eu já trabalhei com venda de acessórios, né? Quando eu era mais nova, para ganhar aquela rendinha extra. Sim. Já trabalhei Você tem a veia empreendedora, né? Exato. Então... Eu desde nova, eu sempre fui atrás. Se eu precisava de algo, eu ia atrás. Claro que eu sempre tive tudo, né, dos meus pais, eles sempre me proporcionaram, mas a gente sempre quer ter aquele dinheirinho extra para comprar o que quer, comprar uma besteirinha, e eu sempre fui esse tipo de pessoa que corria atrás. Uma pessoa independente, Exatamente. Né? Mesmo estando com o apoio dos pais, mas nada de você ter o orgulho de conquistar algo, né? Que é seu. Entendeu? Então eu dizia assim, esse é meu e eu posso fazer o que eu quiser. Então é aquela coisa assim, minha mãe, meu pai não pode dizer se eu posso usar ou não, porque esse é meu, eu conquistei, eu fui atrás. Fazia também bordados manuais, principalmente na época da pandemia, que a gente não podia, né? Eu estava no finzinho da faculdade. E aí, no último período, a gente teve que parar e eu me via, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer bordados manuais, aprendi sozinha, na verdade, sempre tudo eu aprendi sozinha. Eu nunca fiz curso. Autodidata. Autodidata. Assim, eu tenho até um orgulho de falar isso, que eu sou muito da pessoa do tipo que eu observo, imagino como é que deve ser feito e realizo. Então, assim, eu gosto dessa característica minha. Então, sempre gostei de coisas manuais. E eu perguntei, na época, até hoje, na verdade, por incrível que pareça, a odontopediatria é a minha paixão de verdade. Trabalhar com crianças. Só que aí a gente vai conversar um pouquinho depois como foi essa mudança para a parte estética. Sim. E eu gostava dessa parte manual e gostava de crianças.
E qual era a área, né, da saúde que eu poderia fazer isso? A odontologia. Então, eu pensei, por que não? Então, foi quando eu passei, né, prestei o Enem, passei na UFAL, e aí foi quando eu comecei a minha vida aí na odontologia. Você se formou na UFAL, então, Me né? formei na UFAL. Na Universidade Federal de Alagoas. Exatamente. No início da carreira, você teve alguma dificuldade em relação a entrar no mercado de trabalho? Então, sim, sendo bem direta, sim. Apesar da minha mãe ser dentista, eu decidi traçar o meu caminho independente. Então, eu fui atrás das Porque oportunidades. com a sua mãe sendo dentista, você poderia ter essa facilidade, né, de indicações. E você não, você decidiu trilhar o seu próprio caminho. Exatamente. Eu lembro que na época que eu ia finalizar a faculdade, um conhecido meu disse, tem uma nova clínica grande que está sendo construída, e eu trabalho em uma dessas partes, não diretamente na odontologia, porque são várias áreas da saúde que tem, e aí eu posso falar com a dona, que está precisando de dentista. Você tem interesse? Eu disse, tenho. E é uma clínica popular. Só que essa clínica popular, ela era até uma clínica boa. Então, eu comecei a trabalhar nessa clínica popular, como clínica geral, né? A gente Sim. atendendo todas as especialidades e com foco também em crianças. Então, eu comecei esse atendimento, né, ao público nessa clínica popular e fui conhecendo como é a odontologia na vida real. Foi te dando experiência, né? Exatamente, porque o que acontece? Na faculdade, nós temos muitas vezes uma ilusão do que é, né, a carreira, né, na odontologia. Se formando, você já vai estar garantida no mercado, né? E não é assim. Você tem que apresentar, você tem que construir a sua carreira. Exatamente. Só que temos, assim, na odontologia, muito provavelmente você possa não saber, João Paulo, mas na odontologia, para você ter noção, nessa clínica popular eu trabalhava bem e ganhava razoavelmente bem. Mas para você ter noção, nas clínicas populares, os dentistas às vezes trabalham por diária. Então, você recebe uma indicação, você vai por diária. Chuta para mim quanto você acha que um dentista ganha por diária? Por paciente ou por... Não, por diária. Você pode atender 5 pacientes ou 30 pacientes. Vamos lá. 200, 300... Na época, era R$120. Para você trabalhar das 8 da manhã. Eu iria chutar esse valor, mas eu achei muito baixo. Aí eu coloquei o valor um pouco mais alto. Das 8 da manhã às 6 da noite, você ganhando R$120, podendo chegar a atender 20, 30 pacientes. Independente do paciente, era R$120. R$120. Era o teto salarial. Exatamente. Diário. Porque assim, na verdade, não é um teto, porque assim, a gente não tem um teto na odontologia. Infelizmente, as empresas, elas não querem fidelizar um profissional para que não tenha aquela questão de carteira assinada. Então, assim, na odontologia, muitas vezes, para quem está começando, quem não tem esse apoio, seja de um familiar, seja de algum conhecido, muitas vezes o caminho são as clínicas populares. Só que o que acontece? Nós trabalhamos manualmente. Isso a longo prazo, se você tem uma rotina nessas clínicas populares, você acaba tendo lesões, tendo dores, porque vai ter um esforço repetitivo. E isso não é viável, porque no final do mês não compensa. Não compensa. Então, assim, para quem começa, a odontologia é desvalorizada. E muitos têm a ilusão de que a odontologia, para quem começa, é tipo... Não, você ganha horrores, você tá rico, você é dentista, você ganha muito, você é rico. E não é assim. Muitas vezes eu paguei para trabalhar. Eu ia trabalhar, eu pagava o combustível e eu recebia R$40, R$30. Mas você considera que essa fase da sua vida... Hoje você não trabalha mais na clínica popular, não trabalho. Né? Mas nesse momento da sua vida, ela te deu uma experiência que hoje te transformou nessa profissional que hoje você é? Vamos lá. Eu acredito por você ter passado por essa dificuldade em relação a... Não é uma dificuldade, sim um desafio, né? Eu acredito... Você acha que valeu a pena? Vamos lá.
me valeu a pena por abrir portas para ser a profissional que eu sou hoje. Mas eu não acredito que seja uma experiência que seja obrigatória você passar. Porque por trás disso a gente tem muito estresse, muito cansaço, ansiedade. E eu acredito que não seja... Abdica de muito, né? Muito, porque você imagina, Ju, você chega num consultório de 8 horas da manhã, você atende ali, por exemplo, pela manhã, 15 pacientes, você tem 30 minutos. Eu nunca fui do tipo de profissional que vai lhe tratar como qualquer um. Não, eu humanizo o atendimento. Era isso que eu falava, você é uma profissional que humaniza os atendimentos. Exato, e aí... Eu quero que você chegue para mim, eu vou te escutar, eu vou ouvir a sua queixa, vou entender o teu histórico, para a partir daí traçar um tratamento que seja para você. Muitas vezes a gente tem 10, 15 minutos para estar atendendo aquele paciente. Me diga, em 15 minutos, você vai fazer o quê? Absolutamente quase nada. Absolutamente. Eu não vou nem ter tempo de te ouvir. Exatamente. Eu vou dizer assim, você tem o quê? Não, eu tô com o dente doente, então senta aí. É tipo você abre a boca, vamos rechar. Algo automatizado. Automatizado. E isso para mim não funcionava. Então as pessoas, elas já sabiam que o meu tratamento era um tratamento humanizado, as consultas eram humanizadas e aí muitas vezes não se encaixava nas clínicas populares. Quando eu trabalhava nessa primeira clínica, que, como eu disse para você, era uma clínica melhor, até os funcionários já sabiam como eu trabalhava e eles me davam a liberdade de trabalhar assim porque as pessoas voltavam. Porque diziam, poxa, a doutora é diferente de outros profissionais. Então, eu quero voltar para ela. Então, para a clínica era interessante. Mesmo que eu não atendesse quantidade, mas eu atendia em qualidade. E aí, infelizmente, em outros tipos de clínicas, isso não é possível. Então, acaba virando automatizado. Entendi. Vamos agora para o lado mais, né? Os louros, né? Passamos pela dificuldade. Exato. Vamos para o lado dos dias de glória. Dos dias de glória, exatamente. Estamos vivendo, né? E vai viver cada vez mais. Qual foi o momento que você decidiu ir para o lado da estética? Vamos lá. A minha virada de chave foi quando eu estava trabalhando em uma clínica. Eu atendi... Era popular não, né? Era popular? Era. E aí eu trabalhava 3 vezes por semana, o dia inteiro. Vamos lá, 3 vezes por semana e um mês dá 12 dias, não é isso? Isso. 12 dias. E aí eu recebia R$700. Por mês. Por mês. Só que era por plano. O que acontece? Plano odontológico, a depender de alguns planos, você passa 3 meses para receber. Então, eu estava trabalhando de graça. Como você falou, você estava pagando para trabalhar. Eu pagava estacionamento, porque tinha que estacionar em uma região. Pagava estacionamento. Às vezes, eu comprava o almoço. E aí, quando era no final do mês, era R$300, R$400, a depender. E aí, eu dizia, esse desgaste todo, muitas vezes era para fazer procedimentos simples, que é aquele ponto que a gente conversou no começo. Será que isso me trouxe experiência? Não. Porque, assim, eram procedimentos que eu já tinha um certo domínio, então, às vezes, o estresse era maior do que a experiência. Porque, muitas vezes, mesmo que com estresse, né, a gente consegue ter outros... Como é que eu posso falar? A gente ter outras portas, né? Conseguir abrir outras portas. Outros caminhos, Outros né? caminhos, exato. E eu não estava conseguindo ter isso. Então, eu parei e eu olhei e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí chegou aquele momento que eu disse, eu vou desistir da odontologia. Porque vender... Você chegou a pensar? Já, várias vezes. Nessa época, várias vezes. Porque vender bordado manual... Eu fazia a fotografia da pessoa, era a linha e era o formato do rosto das pessoas. Tava me dando um retorno melhor do que a odontologia. E eu fazia o bordado em casa. Home office, né? No meu conforto da minha casa. Sim. E aí eu pensei, eu disse, eu vou desistir da odontologia. Mas eu não quero. E aí eu atendia muita criança. É assim, eu amo atender crianças. Só que existem crianças fáceis de lidar
e crianças difíceis de lidar. E as crianças difíceis, de alguma forma, elas sugam a sua energia. Sim. Você despende ali um tempo para condicionar aquela criança, fazer com que ela aceite o tratamento, fazer com que muitas vezes ela só precise abrir a boca para eu olhar. Isso demorava às vezes 20, 30 minutos. Porque ainda existe o mito de que ir ao dentista é algo terrível, né? Para as crianças. Né? Não, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista para te dar anestesia. Já começa até mesmo com os próprios pais isso mesmo, os próprios pais. E assim, se você, por exemplo, não escovar o dente, você vai para o dentista levar anestesia. De certa forma, beleza, né? Mas muitas vezes a gente vai levar para um tratamento preventivo, uma limpeza, uma profilaxia, a criança não vai levar anestesia, só que ela já vem com aquele medo. Com a mentalidade de que é algo que você que vai utilizar o aparelho. Exato, que o barulhinho do motor. Então, ela já vem com essa mentalidade. Então, dificulta o nosso atendimento. E aí, eu atendendo muitas crianças por dia, muitas, e não tendo um retorno financeiro, estava me desmotivando. Porque, assim, mesmo que você faça por amor, as contas não se pagam sozinhas. Com certeza. Então, eu precisava ter um retorno financeiro. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer? Eu comecei a pensar. E aí, em um certo momento, apareceu uma paciente interessada em fazer facetas em resina nessa clínica. Foi aí que você... E aí eu disse, facetas nada mais é do que uma restauração. É o mesmo material... É o mesmo passo a passo, por que não? Vou fazer. E aí eu solicitei para essa paciente para poder fotografar o sorriso dela, documentar, e ela liberou. Então eu disse, eu vou tentar ir. Eu vou para essa linha. E aí eu comecei a pegar pacientes, na época pacientes modelo, né, que a gente reduz o custo, né, para a gente poder ter material para divulgar. Sim. E aí, o que é que eu fazia? Eu atendia na clínica de 8 da manhã. Tem um portfólio, né, para apresentar. Isso, para divulgar, porque não adianta. Por exemplo, você vai no meu perfil do Instagram. Se eu não tiver casos para você ver, você não vai saber qual vai ser o meu trabalho. Exatamente. Então, eu preciso mostrar o meu trabalho. E aí, eu comecei a fazer isso. Eu trabalhava de 8 da manhã às 6 da noite na Clínica Popular. E ia para um outro consultório de amigos e fazia facetas. Só que na época não tinha tanta destreza manual, eu demorava um pouquinho mais para fazer. Ia terminar meia-noite, 1 hora da manhã, 1h30. Já para acordar? Já para acordar de novo para outro dia. E isso estava me cansando muito, né? Me deixando muito exausta. Só que aí o preço que eu ganhava de um paciente na época de paciente modelo era o valor que eu ganhava do mês inteiro. E foi aí a virada de chave. Eu disse, eu quero ter longevidade na minha vida clínica. Eu já estava com bursite, eu tinha dor no cóccix, porque eu ficava muito tempo sentada. A maioria dos profissionais que ficam muito tempo sentados, né? Inclusive o dentista sente muito essa dor na questão da lombar. Da lombar, exatamente. E aí eu estava tendo muitas dores. E aí eu disse, agora eu preciso decidir a minha vida. E foi aí o momento que eu disse, eu vou sair das clínicas populares e tentar a parte estética. Então, foi esse o momento que eu decidi ir para a parte estética. Acho que foi o momento mais importante da sua vida, né? Que fez com que você, a mudança de chave, você ter saído da clínicas populares e ter se dedicado às facetas em resina, foi com que abrisse realmente a sua visão. Exatamente. No mercado e te estabilizasse. E dizia assim, olha, a odontologia não é isso, não é isso aqui que você está vivendo. Exatamente. Você pode ver muito mais de odontologia. E foi aí que realmente ela abriu meus olhos. Me fala um pouco mais dessa especialização que você tem. Você é especialista, né, em facetas e resinas. No momento, eu vou dizer assim, especialista porque eu faço muito, mas eu não tenho título de especialista porque eu não tenho especialização. Quando a gente tem para eu dizer assim, eu sou realmente especialista na parte estética, a gente precisa realizar uma especialização na área. Sim. No momento eu não tenho, no momento eu sou mestranda, né, em odontologia lá na UFAL, então em breve serei mestre em odontologia, mas não sou especialista ainda em dentística. Mas vamos dizer assim, que eu sou
de modo pejorativo, especialista realmente em facetas, porque é a minha rotina clínica, é o que eu vivo. E nesse lado aí da facetas e resinas, onde é que chegou essa questão do preenchimento labial? Que é mais um lado da estética também, que é um ponto que também valoriza, né, a área, né? Exato. Assim, eu não trabalho, né, com a parte de harmonização facial, porque eu decidi seguir para ser referência. Que você teria até a possibilidade também de Sim, trabalhar. claro. Mas assim, eu decidi ser referência em facetas em resina. Mas eu tenho certeza que muitos pacientes procuram, viu? Né? Procuram. Tanto para harmonização facial, como também... Exato. Muitos pacientes, porque assim, a gente pode, né, usufruir da harmonização, né, dentro ali do sorriso, um botox, por exemplo, para um sorriso gengival, uma pessoa que apresenta um sorriso que mostra muito a gengiva, por exemplo, a gente pode fazer um botox e abaixar esse lábio para não mostrar tanto, também, né? A questão do que o pessoal fala que existe o bigode chinês que também. Aí, nesse caso, a gente tem um preenchimento do sulco nasolabial, né? Que muitas vezes Você faz também? Não faço. No meu caso... Mas muitos pacientes procuram, né? Procuram, mas aí eu já indico amigos, né? Que trabalham realmente mais com essa área. No meu caso, eu fiquei somente com o lábio, que é o preenchimento labial, né? Que... A maioria dos pacientes procuram mais pelo preenchimento labial, que harmoniza mais com as facetas, né? Com o dente em si. Sim, então, eu decidi não fugir tanto, né? Dessa parte do dente, das facetas, como eu disse, para que as pessoas olhem para mim e digam, ó, aquela dentista, quem é que você pensa quando fala em facetas? Ah, doutora Kelly. Então, você quis te dar um direcionamento, exatamente, né? Porque eu quero que as pessoas olhem para você ser uma referência. Exatamente. Na área. Quero ser uma referência na área de facetas. Claro que eu vou, né? Ainda realizo parte de clínico geral, atendo odontopediatria, faço preenchimento labial, faço gengivoplastia, que também a gente une aí com a parte de facetas. Mas eu não quero fugir muito dessa parte, porque eu quero que as pessoas... como você fala, eu quero me especializar na parte de facetas mesmo. Estamos falando muito de em facetas de resina. Mas muitos pacientes ainda, o público ainda não conhece tanto essa área, né? Explica um pouco mais o que seria facetas em resina. Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos, né, a gente conhece facetas, lentes. Na maioria das vezes, o que eu produzo são as facetas em resina. Qual é o material das facetas em resina? Resina. Diferentemente de uma lente de porcelana, de uma lente de zircônia, que são materiais que são produzidos, né? Essas lentes, elas são produzidas em laboratório. No caso das facetas em resina, elas são películas, né, que podem ser feitas de forma estratificada. Então, a gente pode fazer várias camadas com diferentes tipos de resina para ter uma camada final única. Muitos pacientes, eles questionam essa questão do desgaste dentário, né? Uhum. É assim que fala? Isso. O correto? E na faceta em resina não utiliza desgaste, não é isso? Não vamos generalizar. Por quê? Se você chegar para mim com um dente apinhado, o que é um dente apinhado? Troncho. Se a gente tem um dente em cima do outro, por exemplo. Se eu colocar uma faceta sobre o teu dente que já tá troncho e eu não mexer, não vai ter muita chance de corrigir aquela tronchura, tá? Vou botar aspas assim, aquela Sim. tronchura. Então, pacientes com apinhamento, na maioria das vezes, a gente tem que ter um leve desgaste naquela região para a gente conseguir adaptar a faceta. Que não adianta eu estar colocando resina sobre um dente que esteja torto, porque ele vai continuar torto. Sim. Ou senão vai ficar uma região com mais material, com menos material, então vai ficar uma região pode ficar mais amarelado, porque é o dente que está por baixo. Então, nesses casos, a gente precisa ter um leve desgaste. Mas quer dizer que vai ser o mesmo desgaste que a gente tem a ideia de que aqueles dentes pequenininhos de tubarão? Não. Hoje a gente não aplica mais esse tipo de desgaste, até porque a gente precisa manter a saúde do dente. Agora, em casos, por exemplo, lentes, que são materiais fabricados em laboratório, a gente precisa ter um preparo
que não chega a ser, né, um desgaste como antigamente, para poder acomodar aquele material, porque eu preciso enviar para o laboratório como é que aquele dente ele tá. Então, eu tenho que encaixar a peça de forma uniforme e ela consiga deslizar sobre o dente. Então, se eu tiver um dente troncho, algo do tipo, eu não consigo encaixar a peça corretamente. Aí, nesse caso, a gente tem que ter um desgaste um pouquinho mais severo. Nos meus casos de pacientes que chegam para fazer facetas e tá com dente normal, não tem apinhamento, os dentes tortinhos, tá tudo certinho, quer aumentar um pouquinho só mais, não realiza desgaste. E qual seria um paciente ideal para a aplicação da faceta em resina? Os pacientes, eu vou dizer assim, que o paciente que chega para mim, que eu sei que vai ser uma faceta, são pacientes que têm espaços entre os dentes e que são dentes pequenos. Normalmente, esses pacientes são indicativos para faceta. Nem todo caso de dente separado, a gente vai realizar um tratamento ortodôntico, porque muitas vezes não vai ser tão eficaz esse tratamento ortodôntico. E até se a gente fizer esse tratamento ortodôntico, no final vai precisar da parte estética. Por conta que tem alguns dentes que, pelo formato, a gente vai precisar lançar mão das resinas ou de outro tipo de material. Doutora, existe uma durabilidade da faceta? Vamos lá. Na parte odontológica, a gente não consegue te passar um prazo de validade. Porque a gente não pode pensar como um eletrônico. Uma média, mais ou menos. Eu vou dizer para você. Na minha... É de paciente por paciente, na verdade. Claro, porque assim, vamos pensar. Você tem um eletrônico, um celular, por exemplo. Se você deixar o celular cair de tela para baixo e ele quebrar a tela, a culpa é sua ou é da fábrica? É nossa, né? Derrubar. Comprar já no mesmo dia. Se eu tiver um paciente que fez facetas, ele foi abrir uma garrafa. Se ele quebrar, a culpa é minha do material ou é dele? Dele. Então, por isso que a gente não dá prazo de validade, porque vai muito dos cuidados que o próprio paciente tem. Da manutenção, né? Exatamente. De cada indivíduo. Ele tem que pensar o seguinte, eu não vou estar colocando a boca em qualquer coisa, eu não vou estar abrindo nada, que são orientações que eu passo para o paciente. Um exemplo mesmo é a minha tia, eu fiz as facetas na minha tia, a primeira vez que eu fiz tem 4 anos, nunca aconteceu nada. E depois eu troquei por uma cor mais nova, tem 2 anos e alguma coisa, nunca aconteceu nada. Quais os cuidados que você indicaria para um paciente, por Vamos exemplo? lá. A primeira coisa é evitar abrir as coisas com os dentes, né? Abrir um sachê, abrir uma garrafa. Frutas, tipo maçã, pode ser consumida naturalmente, pera? Poder até pode, porque assim, as facetas elas têm uma altíssima durabilidade. Mas eu sempre peço... Né? Isso, uma resistência. Mas eu sempre peço para evitar. Porque, assim, às vezes pode pegar em um ponto de fragilidade que, por exemplo, o seu celular caiu, vamos pegar o exemplo do celular, caiu com a tela toda no chão, não quebrou. Mas caiu de quina, uma besteirinha, quebrou. Então, às vezes pode ser um ponto de fragilidade, a forma que pegou, que pode facilitar essa quebra. Então, eu sempre peço para ele cortar, comer com os dentes lá de trás. Então, evitar tá tendo principalmente com esses dentes da frente, tá tendo essa mordida direta. E a questão da higiene bucal é normal, como naturalmente? Tem alguma indicação, tipo, você orienta de forma, tipo, passar o fio dental, da escovação? Eu explico para o paciente como é que ele tem que higienizar. Então, se ele não sabe usar o fio dental, ele vai aprender a usar o fio dental. Mas a rotina de cuidados é a rotina básica comum, né? A simples, né? A simples. Escova de cerdas macias para você não riscar as facetas, porque se você usa uma escova muito dura, a chance de riscar aumenta e isso tira o brilho. Então, eu peço para ele escovar com escova de cerdas macias, creme dental convencional, não pode ser o branqueador, nem de carvão ativado, porque ele contém partículas que arranham também as facetas, assim como o dente. Você chegou num ponto importante que é a questão do creme dental. Qual o creme dental que você indicaria para os seus pacientes? Qualquer creme dental que não seja abrasivo, que não seja clareador, que não seja de carvão ativado, que contenha pelo menos 1.450 ppm de flúor. Pode ser qualquer creme dental.
E na questão de bebidas, você indicaria algum conselho em relação tipo, eu sei que café é mito ou é verdade que realmente escurece os dentes? Não, hoje é um mito, só que a gente vindo para as facetas, o que é que acontece? Por melhor que o polimento seja, as facetas naturalmente elas tendem a ficar porosas com o tempo. Se a gente faz o uso, né, o consumo, na verdade, de bebidas pigmentadas como café, vinho, refrigerantes, que aí entra também as bebidas gaseificadas, que elas se tornam bebidas ácidas, elas vão aumentar essa porosidade. Água com gás. Mesmo sentido. Então, é uma bebida gaseificada e, nesse caso, ela se torna uma bebida ácida. Eu amo água com gás. Pronto, isso aí... Eu bebo diariamente água com gás. Pronto, aí... Ou seja, se eu fosse um paciente que usasse facete resina, teria que... Você teria que fazer um polimento com mais frequência. Entendi. Porque, assim, quando a faceta ela fica porosa, as chances dela acumular pigmento são maiores, porque às vezes o biofilme, né, da nossa boca, o que é o biofilme? São os restos de alimento com as bactérias que a gente tem na nossa própria boca, elas formam uma película sobre o dente e aí elas pigmentam e aí a faceta ela fica mais difícil, né, de ficar brilhosa, da mesma cor, então ela acaba pigmentando, mas não é aquele pigmento, tomei um café e ficar preto, não, são pigmentos que às vezes ficam um pouquinho mais amarelado e nesse... São pontos, né? Principalmente entre os dentes, que é uma região... Que é quase imperceptível a olho nu, né? Assim, mais você pode... Assim, um paciente, se você for olhar muito de perto, às vezes está entre um dente e uma manchinha mais amarelada. E aí, isso aí a gente consegue corrigir com os polimentos. Então, semestralmente, eu peço para que meus pacientes retornem ao consultório para que a gente faça essa vistoria, veja como é que estão as facetas e realize esses polimentos. E você gostaria de desmentir algum mito em relação às facetas em resina? Primeiro mito, facetas em resina dá mau hálito. As pessoas dizem assim, porque fulano colocou facetas em resina e tem um bafo triste. Isso não tenho certeza que não é por conta da facetas em resina. Realmente Claro, a gente tem um ponto a se considerar. Existem profissionais e profissionais, técnicas e técnicas. A gente tem que sempre levar em consideração que as facetas elas têm que estar bem adaptadas ao dente. Como assim? Próximo à nossa região da gengiva, tem que ser uma região que não favoreça o acúmulo de alimentos. Então, é uma região que a gente dá uma atenção melhor ali para não reter alimentos. Então, existem dois pontos. Uma faceta bem feita, ela não vai te dar mau hálito ou mau cheiro se você tiver uma boa higienização. Porque as facetas, elas podem estar perfeitas, bem adaptadas, mas se você higienizar... Eu considero, doutora, você é um profissional, certo? E você pode concordar comigo ou não. Mas eu considero a questão do mau hálito realmente por falta de higiene pessoal, Sim. Entendeu? Bucal. Você com facetas ou sem... Se você não se escovar, não for passar fio dental recorrente, você vai ter mau hálito. E eu também, não só isso, na questão só na escovação do fio dental, como também da alimentação. Que eu como profissional da educação física, eu falo, você é o que você come. Sim. Entendeu? E tem muitos alimentos, esses alimentos que fazem com que você tenha o mau hálito. Exatamente. Entendeu? Assim como problemas gástricos, né, também que podem estar associados ali. Então, não necessariamente se você tiver uma boa higienização, não tiver gengivite, não tiver nada, pode vir em questão mais internas, né? Vamos falar agora do impacto de um sorriso. Como um sorriso pode transformar a autoestima? Essa pergunta é muito, muito interessante, né? Porque, na verdade, eu considero o sorriso o cartão de visita de qualquer pessoa. É o que eu digo sempre aos meus pacientes. Sempre. Muitas vezes os pacientes chegam, né? E aí a gente vai para avaliação, vai para conversa, recebe orçamento, né? Enfim. E aí eu digo, olha, o seu sorriso é o seu cartão de visita.
Primeira coisa, teve até uma imagem que eu lembro no Instagram que rodou, que era assim, um cara que não tinha um dente e não tinha uma orelha, era uma sobrancelha, alguma coisa assim. E a primeira coisa que você via é que tava faltando Era sorriso. dente. Você não via que tava faltando outra coisa, mas era o sorriso. Essa pergunta, João Paulo, toca num ponto muito importante na parte estética, né? Voltando para um atendimento que eu tive hoje no consultório, que o paciente ele não tinha dois dentes, ele nasceu sem esses dentes, então a agenesia desses dentes, e aí ele disse, doutora, eu estou realizando um sonho. E o impacto que isso, né, nos traz, e assim, me traz também uma responsabilidade muito grande, porque eu estou ali responsável por realizar o sonho daquela pessoa. E quando a gente finalizou e ele olhou para o sorriso, ele disse, eu realizei o meu sonho. E com os olhos cheios de lágrimas, ele falou que ele nunca esperou tanto por aquele momento. Você considera que esse paciente foi um marco que ficou registrado na sua carreira? Assim, hoje, eu posso dizer que hoje sim, mas eu tive vários pacientes. Eu já atendi mais de 300 pacientes e são muitas histórias. Mas tem algum caso que marcou a sua, sua carreira, que hoje você, se eu perguntasse a você, você lembraria? Vamos lá. Um caso que marcou, que realmente mudou totalmente a estética do sorriso do paciente. Esse paciente de hoje me trouxe, né? Foi um caso muito desafiador. Eu tive uma outra paciente que me marcou. Na verdade, teve uma outra que me marcou muito. Há um mês atrás, eu fiz essa paciente. Ela usava aparelho há 15 anos. E aí tinha um dente que ela tinha uma coroa nesse dente, que era presa pelo aparelho. E ela estava solta. Ela só tinha um pedacinho do dente e tinha essa coroa, e ela era presa pelo aparelho. Se tirasse o aparelho, ela ia cair essa coroa. E ela, há 15 anos, ela disse que ela não sorria. Fechava a boca e não sorria. E aí, ela também teve uma situação traumática com o dentista, e não ia a dentista há muito tempo. E aí eu fui a primeira dentista que ela decidiu ir para transformar o sorriso dela. Ela me acompanhava muito, ela me acompanhava há uns 2 anos já pelas redes sociais. Ou seja, ela vinha já te observando, te estudando. Aí é o que eu falo para as pessoas e para os amigos, que como é importante você ter uma rede social que apresenta o seu trabalho. Não é isso, doutora? Exatamente. Que também a sua rede social é o seu cartão de visita, né? Exatamente. É ali que a gente vai ver quem você é. Eu sempre falo, todos os profissionais hoje são criadores de conteúdo. Sim. Eu sempre falo isso para todos os meus amigos e até clientes também. Que todos os profissionais, dependendo da área, são criadores de conteúdo. Quem não é visto não é lembrado. Se você não tiver uma rede social que seja ativa, que apresente os seus trabalhos, os seus resultados, você não vai ser requisitado. Concorda comigo? Concordo. E eu vou dizer a você que hoje, praticamente 90% do meu público veio pelas redes sociais. Claro que tem o boca a boca, que é, assim, maravilhoso, né? A indicação, mas, assim, a maioria vem das redes sociais. E voltando para a paciente que usou o aparelho por 15 anos, ela não sorria, então foi um caso também muito desafiador, o sorriso dela. Ela já tinha os dentes bem desgastados, e aí ela me marcou muito também. Então, muitos casos, né, me marcam pela dificuldade, né, e muitos casos me marcam pela reação dos pacientes. Porque, assim, às vezes é difícil um paciente às vezes se olha, né, pós as facetas em resina, às vezes não se reconhece. O que é normal. É a mesma coisa de quando pinta um cabelo, quando faz algum procedimento estético, às vezes, de imediato, você não se reconhece. Então, tem pacientes que não esboçam reação. Então, às vezes, falam, ficou bom.
Gostei. Eu fico, meu Deus. O que foi que ele não gostou? O que foi que ele não gostou? Aí fica aquele nosso na cabeça assim. Mas aí eu disse, não, vamos, se acalme, vamos esperar um pouquinho pra se acostumar. E assim, 2 dias depois, manda uma mensagem, doutora, eu tô amando o meu sorriso. Só foi o impacto inicial e tudo mais. Mas assim, tem pacientes que me marcam pela reação, que falam, meu Deus, eu amei. É maravilhoso ouvir isso. Mas tem pacientes também que me marcam pela dificuldade de tratamento, né? Então, o de hoje foi um que me marcou e essa paciente também de um mês atrás, mais ou menos, também me marcou. Maravilha. Além de ser uma ótima profissional, né? Especialista, vamos dizer assim, na área de facetas em resina, você também dá mentorias para outros profissionais. Me fala um pouco dessa sua outra área. Então, deixa eu falar. Como surgiu como surgiu essa ideia de ser mentora dos outros profissionais? Vamos lá. Quando eu comecei as facetas em resina, eu li muitos livros, vi nas redes sociais, vi no YouTube. Eu não tinha condições de pagar um curso de facetas. E é como eu disse a você, eu sempre fui muito do ver, imaginar como é que faz e conseguir fazer. Então eu disse assim, rapaz, eu tenho que treinar. Você pode até nascer com um dom, mas se você não treinar, não aperfeiçoa. Então eu comecei a treinar. Treinava. E cada vez mais eu fui melhorando. Então eu fui testando várias técnicas, vários materiais. Você não se acomodou? Não. Né? Você foi sempre... E é isso que eu digo para as minhas... procurando aperfeiçoamento. Exato. É isso que eu digo para as minhas mentorandas. Que não é fácil o início. Não quer dizer que hoje ainda seja fácil, não. Não tô com a vida ganha, dizer assim, eu vou ter paciente a rodo sempre que eu quiser. Não. Mas eu digo assim, você não pode desistir. Qual o maior erro de um profissional, de um dentista que está iniciando? Desistir. Porque assim, você acredita que você fez um caso hoje, não ficou bom, ficou meio, eu não vou conseguir mais paciente. Mas o que eu digo às minhas mentorandas e os meus mentorandos é que existe público para todos. Então, não desista. Demandas, né? Para todos os profissionais. Existe. E não é assim, muitas vezes falam, porque o mercado está saturado. Não. Vai existir aquele paciente que é para você. Vai existir. Então, não desistam. E aí, quando eu testei muitas técnicas, muitos materiais, e aí eu sempre, eu observei um profissional, gostei dessa técnica dele, vou testar. E aí eu fui selecionando para o que dava certo para mim. Com relação, por exemplo, a materiais, às vezes nos cursos falavam que você tem que ter as espátulas mais caras, tem que ter a resina mais cara, tem que ter tudo do mais caro. E na época eu não tinha dinheiro. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha uma espátula, mas a resina era muito boa. A resina que eu utilizo é a melhor resina que existe no mercado. Eu tenho uma espátula e um sonho. Uma espátula e um sonho, exatamente. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer bonito com o material que eu tenho. E aí, depois de um tempo, amigas minhas dizendo, Kelly, por que você não ensina sobre isso? E aí uma amiga minha, de uma colega dentista minha... Mais um, né? Mas eu disse, rapaz, é verdade. Aí uma colega minha falou assim, Kelly, eu amo os seus casos. Eu amo. Me ensine, me dê uma mentoria. E eu, rapaz, eu fiquei assim, aí ela sempre me cobrava, Kelly, cadê? Me mande, como é que vai ser? Como é que isso aqui? Me manda, eu quero fazer urgente. Aí foi quando eu fiz a primeira mentoria. E aí eu divulguei, muitos dentistas começaram a entrar em contato, muito. Porque qual é o diferencial da minha mentoria? Eu deixo o profissional, o dentista que eu estou acompanhando, Sim. fazer no paciente. Coisa que a maioria dos cursos não tem isso. A maioria dos cursos é só teórico laboratorial. Sim. Com um modelinho de manequim. E você permite a prática, né? Eu permito a prática. Por quê? É muito diferente um manequim de um paciente real. Sem dúvida. Então, eu dou essa opção para que o profissional, acompanhado comigo, né, por mim, eu esteja do lado dele,
dizendo, faça assim. Eu pego a espátula, mostro a angulação que ele tem que fazer, faço de um lado um ponto, ele tem que fazer do outro lado igual. E aí ele vai tendo esse contato direto com o paciente. Então, é o diferencial da minha mentoria, você ter esse contato com o paciente comigo do seu lado, te mostrando que é possível fazer com poucos materiais e sem um grande investimento. Porque o que acontece? Muitas vezes, os dentistas que chegam para mim, para aquela mentoria, são recém-formados ou são pessoas que querem desistir da odontologia e não têm um capital muito alto para estar investindo em grandes materiais, em grandes cursos. Então, eu deixei algo mais acessível, né, para que esses dentistas eles possam ter um novo recomeço. Uma mentoranda minha mandou até uma mensagem para mim dizendo que eu ajudei ela a não desistir do sonho dela. Doutor, o que diferencia de um bom dentista para um profissional de sucesso? Eu acho que é a humanização. Você ser humano, você se pôr no lugar do outro. Não adianta, por exemplo, vamos lá, eu te cobrar, vamos ir para esse lado de mentoria, por exemplo. Eu querer te cobrar 100 mil reais de uma mentoria, dizer, não, você é profissional, você tem que pagar. E aí o profissional está começando, não tem capital, não sei o quê. Aí eu digo assim, não, pô, eu vou te cobrar 1.000 reais para te ajudar, para eu te ver crescer. Essa pessoa, ela vai ter você como uma referência. Então, eu acho que é isso o sucesso, sabe? O sucesso vai muito além do dinheiro. Vai dessa humanização. Muito bem. Doutora, estamos chegando ao fim desse episódio incrível. Você esclareceu, deu muitos esclarecimentos. E eu sempre faço um bate-papo, tá? Eu faço uma pergunta para você e você já dá a resposta. Tá? Eu tenho certeza que a primeira pergunta você já vai dizer qual vai ser, tá? Que você falou no início do nosso bate-papo. Um livro. Um livro? Você falou no início. Ai, A Viagem do Dentinho. Um hábito que mudou sua vida. Isso pode ser pessoal, né? Lógico. CrossFit. Muito bem. Sou da Assembleia do CrossFit. Boa. Crossfiteira, né? Sou. Boa. Seu maior sonho. Meu maior sonho... eu vou botar genérico, tá? Ser bem-sucedida. Seja... Você não considera já bem-sucedida? Eu acho que eu tô num caminho. Sou. É porque a gente sempre tá galgando... Isso, a gente tá sempre, assim, claro que eu não tô sendo, como é que a gente fala, meu Deus? Ai, agora esqueci como é que eu posso falar. Gananciosa. Eu não tô sendo gananciosa. Você é ambiciosa, a diferença. Isso, Ambição exato. de ganância é diferente. Isso, então, eu sempre tô... Tem que ser ambiciosa sempre, né? Claro, eu tô muito feliz com a minha vida, seja pessoal, profissional, amorosa. Tô muito feliz, mas claro que a gente sempre busca mais, porque eu acredito que isso é que nos move, sabe? Exato. Senão a gente para no tempo, a gente para de viver. Então, você tem que estar sempre buscando mais, seja profissional, pessoal. Então, eu acredito que é isso. Essa pergunta que eu irei fazer, você já respondeu, mas vou perguntar novamente. Tá. Um medo que você já superou? Medo? Você já respondeu. Desistir da odontologia. Você já tinha respondido, eu tava esperando você responder. Momento, né? Era esse o livro que eu já sabia as respostas. Uma frase que leva para a vida. Uma frase que leva para a vida. Essas coisas assim de última hora, peraí, viu? Tá bom. Deixa eu ver. Lealdade, bravura e verdade. Lealdade, bravura e verdade. Isso, na verdade, são palavras de um filme de um desenho que eu gosto muito, que é Mulan.
Sim. Mulan, assim, me marcou muito na minha infância. Na verdade, eu tenho até flor de cerejeira aqui para Sim, representar. eu tava observando. Tava tentando. Ver o que era, né? São Sim. flores de cerejeira. Assim, Mulan, para mim é a princesa mais incrível que existe na Disney. E ela sempre vai com essas palavras, né? Que você tem que ser leal, bravo e verdadeiro. Então, isso me marca muito. Isso que eu penso sempre. Para tudo na minha vida. O que é o sucesso para você? O sucesso para mim, para mim o sucesso é ser feliz. E a felicidade? É a felicidade. Então eu sei que eu tô bem sucedida se eu estiver feliz. Se não é se eu estiver rica, se eu estiver em outro lugar, não. Se eu estiver aqui, se eu estou feliz, eu sou bem sucedida. Você, como profissional de odontologia, qual a resposta você daria para uma pessoa que tem vergonha de sorrir? Olhando naquela câmera ali. Para uma pessoa que tem vergonha de sorrir, corra atrás dos seus sonhos. Se você tem vontade de sorrir, vá fazer por onde? Em que sentido? Procure profissionais. Porque se é algo que te incomoda, eu sempre falo para os meus pacientes, se é algo que te incomoda, resolva. Não deixe para depois, porque o sorriso, como a gente bem conversou muito aqui, é o nosso cartão postal. Então, muitos pacientes deixam para depois e falam, por que eu não fiz antes? Então, não deixe de lado o que te incomoda. Qual legado você quer deixar através da odontologia? Não desista dos seus sonhos. Isso tanto pessoal, como falando para os pacientes que querem voltar a sorrir, querem sorrir sem medo, quanto para os profissionais. Então, eu quero que eles pensem em não desistir dos sonhos. E eu acredito que é isso que eu quero deixar marcado neles. E por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que levassem desse episódio de hoje, desse nosso bate-papo? Eu quero que as pessoas entendam que a odontologia é muito mais do que vocês veem. Então, por trás da odontologia, nós temos seres humanos, né? Pessoas que muitas vezes a gente lida apenas com um doutor, que muitas vezes a gente não respeita como uma pessoa. E aí eu quero que elas entendam que que tem o humano por trás da odontologia. E é isso, assim, que tem essa pessoa por trás da odontologia, atrás do doutor. Essa mensagem. É essa mensagem que eu quero trazer. Doutora, muito obrigado por você ter aceito, você ter sido a primeira da nova temporada do Papo com JP. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas, deixamos as pessoas muito mais tranquilas em relação a facetas também, passando muitas informações em relação às facetas e resinas. Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que queiram, né, que ainda tem dúvida, mas que queiram colocar facetas em resina para a aplicação. Vamos lá. Quem tiver interesse, né, nas minhas redes sociais, eu tenho muitos vídeos explicando como é feito o procedimento. Então, pode acessar minhas redes sociais, @doutora Kelly Mota. Lá tem muitos reels, muitas fotos, muitas informações. E também sintam-se à vontade para mandar mensagem. Tenho muitos pacientes que entram em contato perguntando, doutora, mas o que é? Como é que é feito? E sintam-se à vontade para perguntar, porque tudo que a gente sabe o que fica mais fácil da gente escolher e saber se aquilo é pra gente. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é feito com a indicação e acha que aquilo é pra gente, mas não é. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, tanto pelo direct, pelo WhatsApp, que tem disponível lá no link da bio, para poder tirar todas essas dúvidas.
Em relação à mentoria, tem algum projeto em andamento? No momento eu tenho apenas a mentoria VIP e Extra VIP, que é um a dois alunos por turma, que eu tenho esse acompanhamento, mas em breve Para dar mais atenção, né? Exatamente, mas em breve eu vou ter uma turma um pouco mais ampla, né? Olha aí, ninguém tá sabendo, isso aqui é exclusivo, né? É exclusivo. JP. E Exclusividade. Uma turma um pouco mais ampla, com acompanhamento de caso clínico, para pessoas recém-formadas, a gente vai ter uma condição aí um pouquinho mais especial, ou até e para acadêmicos também. Então, já eu vou estar divulgando essa novidade. Não percam, tá? Olha aí, uma oportunidade única de ter a mentoria dessa profissional e maravilhosa, tá? Doutora Kelly Mota, doutora, muito obrigado mais uma vez. Agradecer aos nossos parceiros Cisne Cloth e Óticas 311 por mais esse episódio. E eu deixo aqui convite para quem quiser participar do Papo JP, estamos abertos. Sigam o Instagram Papo JP e também no YouTube, tá bom? Papo com JP. Valeu, pessoal. Muito obrigado, doutora. Nada.